posse a Comissão Especial de Previdência Complementar aqui da Ordem dos Advogados de São Paulo. Temos uma missão com a Previdência Complementar muito grande. Tivemos já a nossa primeira reunião e queremos, todos os membros da comissão, participar ativamente dos caminhos da Previdência Complementar no Brasil. Principalmente porque cada dia mais ela ganha importância e relevância, ela tem vários pontos a superar e realmente esta comissão quer ajudar a superar esses pontos naquilo que for possível a ela. Estamos todos empenhados em trabalhar nisso. E justamente dando início a esses trabalhos, aos pontos que hoje são muito relevantes, não só para a Previdência Complementar, mas para todos os outros segmentos, nós convidamos duas pessoas ilustres e muito queridas, o meu eterno mestre, o professor Dr. Wagner Balera, mestre de muitos que estão aqui, não é verdade? E o professor Eduardo Ferreira, para falar de uma matéria que é de suma relevância hoje para todos os setores, que é a privacidade, a proteção da privacidade, o direito à privacidade como um direito humano. Isso ganha relevância porque a gente tem falado tanto de LGPD, né? Todo mundo participa de um fórum de LGPD, todo mundo quer ter formação na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quer ter conhecimento dos outros países, da GDPR, mas, enfim, tudo começa com a proteção da privacidade. Se a gente entender o que a gente está perdendo no requisito privacidade, que ela é um ativo de cada um de nós, um ativo a ser protegido, nós entenderemos que a lei ela é benéfica e que, por mais percalços que ela tenha, ela veio para ficar. Ela deve ficar até para bem de todos nós, da privacidade de cada um. E é disso que nós vamos falar aqui um pouco com os nossos dois queridos professores que eu chamo à mesa. Chamo à mesa também para compor o vice-presidente da nossa comissão, o Dr. Ronaldo Galo. Então, sem maiores delongas, como diria o professor Wagner Balera, passamos a palavra a ele. Eu tenho que ficar perto desse bagulho aí. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar aos ilustres integrantes da Comissão Especial de Previdência Complementar da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Eu faço na pessoa da minha querida colega, amiga, companheira de trabalho já de tantos anos, da professora Ana Paula, e cumprimento também o Dr. Ronaldo Galo e todos os integrantes deste plenário. É sempre uma satisfação, uma honra estar aqui na casa do advogado de São Paulo, e especialmente nesse momento tão interessante de transição, não é? Momento de transição da nossa Previdência. Acabei de saber agora, nesse instante, pela nossa também eterna batalhadora Suzane, que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou o relatório da reforma previdenciária e que possivelmente ainda hoje será votado o primeiro turno no plenário. É o que até agora estão planejando. Então, possivelmente, em alguns dias, nós teremos, de fato, a emenda promulgada. E é um novo momento. Logo, no ano que vem, vai haver uma outra reforma, né, porque já está correndo a PEC paralela. Então, provavelmente, isso já é assunto do ano que vem com grande envergadura nesse tema. Mas hoje o nosso assunto
está correndo um pouco a látere, mas que tem influência direta nos destinos da Seguridade Social e da Previdência Complementar. Então, nós vamos falar desse tema do direito à privacidade e o direito à proteção dos dados pessoais na Previdência Complementar. E impressiona justamente essa proteção dos dados pessoais a partir de uma reflexão que o professor Eduardo Dias de Souza Ferreira fez ontem, coincidentemente ontem nós estávamos num outro evento de outra natureza, e o Eduardo lançou assim um dado impressionante que eu fiquei pensando depois. Puxa, se eu tivesse sabido antes de fazer essa apresentação, eu teria colocado isso antes. Mas é que ele está sabendo, não sei, o Eduardo tem informações do planeta inteiro, e ele ficou sabendo que um sujeito tem um catálogo, um banco de dados qualquer, que ele jamais autorizou, tem um catálogo de mais de 5.000 informações sobre uma pessoa, e que revela que hoje em dia nós não estamos imunes a nenhum tipo de hackeamento da nossa vida, em todos os sentidos. Então, mais do que nunca, é relevante, é importante a privacidade, o direito humano à privacidade e o direito à proteção dos dados. E, para tanto, nós temos que considerar esse instrumento moderno e indispensável do direito brasileiro, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, cujo itinerário até de elaboração coincidiu com o trabalho monumental de doutorado que um aluno meu fez, que está publicado no livro do Andrés, né, Edu? Que já é um tratado que antecedeu de algum tempo a edição da lei, mas que eu pude ir acompanhando essa discussão que estava sendo travada, especialmente naquela época, a lei que estava sendo votada era a lei espanhola, e onde todos os debates têm muito que ver com esse tema da invasão dos nossos dados por quem quer que seja. Então, a primeira coisa que essa lei nos deu, e foi um dado, eu acho, importantíssimo, é essa chance de conhecermos melhor a lei antes da sua vigência. Isso eu acho que tem conteúdo didático, porque nós, advogados, vamos ter que ler dezenas de vezes esse preceituário para absorvermos essa modalidade de conhecimento que não é usual na nossa formação. E a privacidade para nós era assim, era o sigilo entre o cliente e o advogado. Isso não existe mais, gente. Não existe mais. Os dados esses que o cliente nos traz já estão dominados completamente pelo ambiente. Não são privados. Então, nossa categoria de pensamento está atrasada em relação à dinâmica provocada, inclusive, pelos meios de informação, como são a internet, enfim, todos esses caminhos diferentes. Então, esse período de reflexão sobre a lei que nós estamos fazendo, desde que ela foi promulgada, já é algo importante. Isso seria a primeira coisa que cada qual tem que fazer. Eu vou fazer como um exercício diário. Ler umas 3 ou 4 vezes essa lei, anotar, tirar as dúvidas, como eu tive que fazer quando entrou em vigor o Código de Processo Civil em 73, depois teve 200.000 alterações até vir o novo. Você tem que é uma ferramenta de trabalho. Então, a primeira coisa é ler, depois compreender, depois interpretar. São 3 etapas. E o legislador, pelo menos quanto a isso, acho que ele andou bem estabelecendo esse período de reflexão sobre a lei. Bom, primeira coisa importante, a abrangência do diploma, que todas as pessoas estão sujeitas, portanto, ao âmbito de incidência, não as pessoas físicas somente, como seria de supor quando se fala em privacidade, nós podemos pensar o meu direito à privacidade. Não, também as empresas têm seus dados secretos e cuja revelação pode prejudicar o ambiente dos negócios. Então, também elas estão sujeitas à proteção da lei. A lei é uma lei de proteção. A gente nunca pode ter também isso, perder de vista esse fio condutor do documento legislativo.
E aí entramos, então, justamente no âmbito do nosso estudo, né, que são das entidades de previdência complementar, que eu dei, por exemplo, a das entidades fechadas. Algumas definições necessárias, pressuposto também para entendermos do que se trata. O legislador, isso é algo também, me parece, um preceito didático. Vejo que o próprio legislador caminhou para e passo nesse assunto diante das inúmeras inovações que o tema suscita e apresenta. Primeiro, as definições importantes, e que, naturalmente, essas definições são pressupostos da incidência. A incidência se dá a partir de alguns conceitos firmados pelo ordenamento jurídico. O que é dado? O que é dado sensível? Quem controla os dados? Quem opera os dados? E assim por diante. Tudo isso, naturalmente, não vou enfadá-los com a leitura do preceito legal, por isso que antes já vai leia 3, 4, 5, 6, 100 vezes, mas são com os pré-conceitos para entender a dinâmica do ordenamento no seu todo considerado. Cada pedaço dessa lei vai se aplicar diretamente às entidades de previdência complementar. Isso é muito importante para o nosso estudo. Dados pessoais, entidades de previdência sempre voltadas para essa dinâmica da proteção dos dados. Às vezes, pulei aqui um pouquinho. São significativos alguns elementos da normatividade que vão nos aguçar o entendimento. Então, cada pessoa tem, cada ator, cada sujeito de direito recebe da norma uma função específica. Isso tem particular significado na temática da responsabilização, porque é esse o ponto agudo. Quem revela dados protegidos pela privacidade comete um ilícito normativo. E, portanto, todo o cuidado na preservação dos dados é o que motivou a legislação e, portanto, o seu aparato punitivo. Aí a continuação do preceito legal, né, sobre como devem ser catalogados e manipulados esses dados. Eu fiquei pensando muito também quando eu li, acho que na primeira vez eu li a lei, não entendi nada. Falei, o que é isso? Não tenho nada com isso. Na segunda vez que eu li, eu falei, estou entendendo alguma coisa. Eu fiquei colocando na minha cabeça o seguinte. Eu comecei a trabalhar justamente no século passado, meados do século passado, quando eu comecei a trabalhar, faz muitos anos. Né? E eu fui trabalhar num lugar que era um arquivo de fichas de empregados de uma empresa. Portanto, dados esses que são agora sob objeto dessa lei aqui. Havia dados personalíssimos dos sujeitos que eram empregados dessa grande empresa. E lá, o arquivo tinha duas partes. Uma parte, assim, como umas 40 mil fichas, que era mais ou menos o contingente dos trabalhadores dessa empresa. Ela foi dividida em 6 ou 8, né, 10, sei lá. Hoje é uma montanha de empresas. Muitos anos depois, eu e a Ana Paula trabalhamos praticamente junto a essa empresa. E aí havia um outro arquivo que eu não tinha acesso, que era a chamada Folha Confidencial. Isto é, dos bambambãs da empresa, que eram 300 ou 400 pessoas. Aqueles estavam... Os dados do comum dos mortais, qualquer um podia chegar, olhar a vida dele, poxa, isso, olha... Ficava aberto. Hoje tudo isso está protegido. Cada informação ali é vital. E, às vezes, dados muito sensíveis, né? Não se fala em dados sensíveis. E essa nota de rodapé para mostrar que eu estive pensando nisso, faz tanto tempo que eu mexi com isso. E uma jovem que trabalhava no meu setor, ela tinha um problema. Ela chegava atrasada no serviço. E aquela companhia
naquele tempo era uma companhia comandada pelos ingleses, era rigorosa com o horário. Muito rigorosa. A pessoa chegava 2 minutos atrasada, tinha que preencher um formulário justificando: minha mãe morreu, ou pegou fogo o meu prédio, assim por diante, para que o patrão, então, bom, vamos abonar. Aí essa moça começou a chegar atrasada, e, de repente, ela recebeu uma carta de advertência. É o primeiro passo, né? Para a dispensa com justa causa. Aí ela ficou toda constrangida. Então, aí ela foi conversar com o chefe. Disse: mas escuta, você chega atrasada, minha filha. Aí ela fez um pedido. Interessante que hoje na proteção de dados seria bom. Ela pediu que na ficha dela, nessa ficha que eu guardava e arquivava e desarquivava, que fosse colocado o motivo da advertência. Atrasos. Porque assim não era tão feio. Ela achava normal chegar atrasada. Se colocasse lá atraso. O chefe, obviamente, não concordou. Bom, mas só para voltar um pouquinho no tempo. No tempo que havia os dados, e os dados não eram tão bem protegidos. Os processos de tratamento de dados são muito importantes, portanto, o equipamento informático tem que ser muito bem cuidado para que os dados não transpareçam em hipótese nenhuma. Portanto, os dados estão sob domínio de um poder. Quem detém dados detém uma governança sobre os dados, uma potestade tão forte quanto a do poder do Estado, que sabe, por exemplo, qual é a minha vida fiscal. É um poder imenso, não é? O Estado tem controle absoluto sobre a minha vida fiscal. Agora, uma empresa de coleta de dados tem controles muito poderosos sobre a vida das pessoas. Então, sobre os dados, ou sobre os dados, melhor dizendo, existe uma governança. É um processo de gerenciamento, não só de guarda, e sim de gerenciamento, que pode suscitar também manipulações, desvios. O direito sempre se preocupa com os comportamentos obrigatórios, permitidos e proibidos. Então, toda a cabeça da normatividade gira em torno dessas 3 categorias de pensamento. Eu tenho que olhar sempre uma lei no que ela está querendo proibir, principalmente, porque o aparelho normativo é um aparelho coercitivo, como ensina Kelsen. A norma primária é a norma sancionadora. Portanto, em primeiro lugar, eu tenho que saber o que eu não posso fazer, e se eu fizer, receberei a punição. Essa é a estrutura lógica do pensamento jurídico. Não é o que eu estou liberado para fazer, liberou geral. Não, é aquilo que é proibido. Porque o que é proibido é que recebe a mais alta expressão da normatividade, que é a sanção. Então, alguns pontos de reflexão. Esse texto foi inicialmente elaborado para uma exposição nas entidades fechadas, mas isso não é a mesma coisa, né? Mas tudo o que nós temos que pensar nos dados das pessoas que participam dos planos, nos acessos aos dados sensíveis aos trabalhadores e assim por diante. Esse material o menino já guardou, portanto é um dado público. Então, depois vocês poderão obter, né? A doutora Ana Paula vai depois verificar como se faz isso, e fale como um rascunho. Eu sempre digo que minhas exposições são sempre como que um borrador. É um rascunho que depois você vai aperfeiçoar por sua conta. E se você quiser me avisar do que está errado, ficarei muito feliz. Que o dia que eu não fizer nada errado, eu já estarei na paz do cemitério, onde ninguém erra. Bom, isso aqui já. Agora vamos aos princípios. Normatividade dessa lei, tão bem engendrada, que ela trabalha com uma categoria de pensamento jurídico pós-moderna, que é a principiologia.
O que são os princípios? São os vetores de interpretação da normatividade. Uma norma é interpretada a partir dos princípios. Quando você fala, por exemplo, na dignidade da pessoa humana, é um princípio. Esse é o mais importante de todos, né? Como diz Miguel Reale, é uma invariante axiológica, é um critério de interpretação de todo o ordenamento jurídico. A Constituição tem alguns princípios que têm essa função. Dignidade da pessoa humana e privacidade diz respeito a isso. Quando fala da pessoa física, a privacidade tem em vista também a dignidade da pessoa humana. Então, os princípios. Vejam como o legislador se preocupou rigorosamente com esse tema. Livre acesso, garantia aos titulares do dado. É aquilo que o Eduardo estava falando ontem. Esse sujeito tem 5.000 informações sobre eles num determinado banco de dados, as quais ele não conhece. E uma dessas informações pode ser, por exemplo, o tipo de cigarro que ele fuma. Mas ele parou de fumar já. Hoje, aliás, ele é contra o cigarro. Mas está lá que o cara fumava o Marlboro, por exemplo. Tá? Quer dizer, inclusive o dado pode transformar o perfil do sujeito, conforme o dado. Então, o primeiro princípio é de você ter conhecimento da integralidade dos dados que quem detém o banco de dados tem a seu respeito. Isso é óbvio, não é? Mas é uma garantia fundamental da pessoa humana. A exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados. Eu dei exemplo do cigarro porque é um dado irrelevante, né? Você pode fumar, não fumar, prefere maconha do que cigarro, assim por diante. Isso é o problema da pessoa. Mas como esse dado está colocado no registro, e aí não é um problema só dele. É aquilo que o outro pode fazer tomando conhecimento da informação. Em prejuízo, evidentemente, do titular dos dados. Transparência. É um princípio básico do Estado de Direito. É a transparência. A transparência é fundamental para que não haja o quê? Manipulação, bandalheira, falcatrua, roubalheira. Por isso que o demônio foge da luz. Ele prefere a escuridão, sempre. A transparência acaba com isso. Tudo isso é controle de qualidade dos dados. Então, é a mentalidade das pessoas que tem que mudar diante dos vetores dessa lei, a respeito de como você recebe, como você arquiva, com que cuidado você toma conta dos dados, que são tão sensíveis e que podem influenciar, enfim, a vida pessoal, profissional, familiar, relacional das pessoas. Princípios, categorias de pensamento. Segurança, prevenção, responsabilização. Numa linha bem geral, os princípios, todos eles têm como que um eixo condutor. É a garantia da dignidade da pessoa humana, do sujeito do direito aos dados. Tudo isso está sendo completamente desnorteado, gente. Que você, hoje, você entra num site para comprar um livro, e no dia seguinte você é bombardeado, sem ter autorizado ninguém, por 500 informações sobre aquele tipo de livro. Só que eu só quero aquele. Então, é preocupante esse momento. E a lei está aí querendo coibir esse tipo de abuso. Tudo isso exige a construção de uma política de segurança dos dados. Isto é, as empresas e a previdência privada, especialmente nesse particular, porque trabalha com dados sensíveis, terá que criar uma política de segurança dos dados. Política de segurança que não existe, infelizmente, no Brasil, nem no aparelho do Estado. Nem o aparelho do Estado tem uma política de segurança.
Então, é preocupante. Não faz muito tempo, um ex-presidente da República, de infeliz memória, ele revelou numa entrevista, aliás, não sei o que aconteceu com esse cara, Edu. Depois que ele saiu, ele melhorou muito a cabeça dele. Ele disse, olha, o cara foi o chefe da segurança do Brasil, foi presidente da República. Não é o que está preso, é um outro, que também devia estar preso. Mas esse cara disse, olha, aconteceu isso comigo. Tais elementos de um processo dele, que estavam lá no aparelho de segurança, não tinham nada que fazer lá. É um negócio privado. Deus me livre de defender o cara, mas ele ficou... Como é que ele ficou sabendo? Ele ficou sabendo também indevidamente, porque não foi uma certidão que ele pediu, foi lá, carimbaram, né? Não. Ele ficou sabendo pelas vias escusas do poder que ele ainda possui dentro do aparelho do Estado. Não estou revelando segredo, o cara falou isso numa entrevista, uma longa entrevista. Então, é necessário haver uma política de segurança dos dados. Aliás, um episódio, nós estamos na OAB, então a gente às vezes lembra de coisas que aconteceram envolvendo a advocacia. Um episódio lamentável aconteceu recentemente, quando uma alta autoridade tirou da própria cabeça, que é uma cabeça naturalmente totalmente deturpada, né? Trata-se de um imbecil, ele tirou da cabeça uma informação que ninguém tinha sobre a morte de um sujeito. E espalhou, sem nenhuma comprovação empírica. Era pura matéria orgânica podre que ele tinha na cabeça. E jogou. Direitos do titular. A lei de proteção aos dados, se já estivesse em vigor, a pessoa que foi vitimada por essa informação podia meter o processo contra ele. De onde ele tirou aquela informação? Que não existe, né, nos bancos oficiais de dados. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador a confirmação da existência dos dados, do tratamento dos dados, ter acesso aos dados e todos os elementos que comprovem o grau de privacidade que esses dados possuem. Até que nível de informação esses dados estão devidamente protegidos. Então, tudo isso vai fazendo com que haja um aparato de controle que vai custar tempo, equipamento e dinheiro. Quer dizer, o plano de custeio de uma entidade vai ter que ser alterado para contemplar esse tipo de custo altíssimo para que os dados sejam devidamente protegidos. Dados pessoais dos participantes. A Previc está prestes a acabar, mas enquanto ela não acabar e não mudarem todas as normas dela, ela continua ainda produzindo os efeitos da sua atuação, não é? Mas a Previc, interpretando já algum tipo de tratamento de dados, já vinha trabalhando um pouco essa normatividade no âmbito das entidades fechadas, e que, de certo modo, essa instrução rima com o escopo da lei. Portanto, ela até antecipa algumas das providências que hoje não são mais de uma simples instrução, né, que é uma regrinha de quinta categoria no aparato normativo constitucional, né? Uma instrução não é nada, né? É uma regrinha, né? Vale porque nós nos acostumamos, infelizmente, a obedecer ordens de quem não tem poder para dar ordens. Nós nos acostumamos. Então, a regra de quinta categoria vale como se fosse uma norma constitucional. Agora, coincidentemente, essa instrução rima com a lei. Melhor para ela. Porque o que vale é a lei. Mas é interessante que já existe, portanto, um ethos na cultura de preservação de dados no ambiente da previdência complementar. É algo bem louvável que assim seja. Eu não marquei o tempo, eu não sei.
Enfim, nós temos aqui, portanto, um começo de cuidado já revelado bem antes da promulgação da lei e que se ajusta, se casa perfeitamente com ela. Como que é uma antecipação, tendo em vista que se trata de um banco de dados preciosíssimo esse. E agora, com as mudanças que a Constituição trará, e que vai começar a criar uma espécie de concorrência, não é isso que nós vamos falar lá em Brasília, não? Vai começar a criar uma espécie de concorrência entre as entidades fechadas e as entidades abertas com relação a um mercado específico que se transformará, de certo, em um grande mercado, que é o mercado dos servidores públicos. Como é que vai se trabalhar a proteção dos dados? Uma vez que a obtenção desses dados pode tornar desleal a concorrência. Então, tudo isso é da hora que passa. Nós estamos on time com esse tema. Porque já essa luta vai começar e ela não tem nada de fratricida. Ela é do tipo, salve-se quem puder. Então, muito oportuno que nós tenhamos bem clara o controle da qualidade do tratamento e da privacidade dos dados. A legislação que cuida do imposto de renda tem revelado um dado extremamente sensível. É uma exigência da legislação do imposto de renda que, para conceder o benefício fiscal ao contribuinte, né? Porque nós estamos aqui falando do contribuinte pessoa física, seja registrado o tipo de moléstia que esse sujeito possui. Um dado gravíssimo. Todos sabem os estigmas que certas moléstias impõem ao sujeito. No Antigo Testamento, exemplificativamente, a lepra sujeitava aquele infeliz cometido da lepra de um estigma que o obrigava a andar pelos caminhos com algum tipo de vestimenta, e se ele se aproximava de alguém, ele deveria pronunciar a seguinte palavra: impuro, para que o outro se afastasse. Um estigma. Esse estigma mais... Bom, não existe mais lepra, não sei se vocês sabem. Não existe mais. Agora é a hanseníase. Falar em lepra é proibido. É uma infração. Hanseníase. O Brasil, aliás, é muito, desgraçadamente, o Brasil é muito bem aquinhoado de hanseníase. O Ministério da Saúde tem a estatística alarmante que envergonha a nossa pátria de 25 casos novos por dia de hanseníase. Uma vergonha. Repugnante dizer isso, mas é dado estatístico. Então, é um estigma se você colocar na ficha de alguém que ele tenha hanseníase. Mais recentemente foi a AIDS, que também estigmatizou muita gente. Então vejam que tipo de dado sensível pode vir a ser revelado de modo indevido. Porque esse registro é para o imposto de renda. Supõe-se que seja sigiloso. Embora no Largo Paissandu, né, Eduardo? Largo Paissandu, se você quiser, sai daqui, vai no Largo Paissandu, você consegue comprar o banco de dados da Receita Federal do Brasil. E não é muito caro, não. Se fizer uma barganha, consegue por um preço bem razoável.
Então, uma coisa é a normatividade, outra coisa é a realidade. Enfim, todo esse aparato de dados deverá ser objeto de um tratamento específico. Os planos previdenciários, por exemplo, têm uma figura tributária que é a opção. Eu e a Ana Paula andamos mexendo com isso recentemente. A opção pelo regime de tributação. Também é um dado sensível, porque vai revelar qual é a intenção do sujeito de direito sobre o seu dinheiro, sobre a sua previdência. E conforme essa intenção, o plano pode passar, utilizando uma expressão da gíria, pode passar uma cantada nele de maneira diferente daquele outro dado que ele não possui. Então vejam como tudo isso se infiltra no mecanismo financeiro, uma vez que as entidades de previdência giram enorme volume de dinheiro. Quem que é o dinheiro? Quem é o dinheiro? O dinheiro é o Deus desconhecido. Bom, eu acho que eu vou terminar. Eu fiz aqui umas perguntas que cada um de nós depois podia tentar responder, mas que vai olhar para uma entidade qualquer e ver se essa entidade tem ou não cuidado bem dos seus dados. E se ela não passar por esse teste, vamos começar a trabalhar desde agora, antes que a lei entre em vigor, para que quando a lei entrar em vigor, eu me apresente muito bem na fotografia. Depois você pega isso aqui. É grátis. Bom, agora vem o direito na sua mais alta expressão, que é o poder coercitivo. Eis aí a vis própria do direito. As penalidades. Em primeiro lugar, as penalidades de conteúdo administrativo. Isto é, sanções que o aparelho do Estado irá impor a quem não cuidar bem dos dados que devem ser protegidos. Essas sanções, embora tenham, sobretudo, conteúdo econômico, valem também como uma admoestação moral. Isto é, sanções que repercutem no âmbito moral. Daí o legislador falar em publicização da infração, o que normalmente não é saudável. Eu não me dou bem com esse tipo de sanção, uma vez que certas penas vão ultrapassar a pessoa do infrator, o que não convém para o Estado de Direito. Então, isso aí também já... Acho que aí houve um certo exagero da normatividade própria desses tempos tenebrosos que nós estamos vivendo, onde, então, há, de fato, uma disputa acirrada aí. Aliás, me colocaram esse tema, um tema parecido com esse momento, para nosso evento lá de Fortaleza. Mais ou menos tem que ver com essa história aí, desse momento que nós estamos vivendo. Então, a publicização da infração, embora nós vivemos numa república, devido à falta de cuidado com que as informações são reveladas, podem acabar criando uma nódoa, uma pecha indevida em relação aos sujeitos. Claro que existem remédios jurídicos para coibir o abuso na divulgação de informações como essa. Sanções administrativas, vazamentos de informações, por exemplo, podem ser objeto de coerção. Acho que tem mais. Por que não está andando? Aí vem as sanções formais para com as entidades, como controles que o Estado vai
exercer sobre elas. E, fim. Ó, está aí o endereço. Todas as coisas erradas depois vocês passam para mim, que serão devidamente corrigidas. Agradeço a atenção com que me ouviram. Obrigada, professor Wagner. E passamos agora a palavra para o professor Eduardo Dias de Souza Ferreira. Posso falar até daqui, mas alguém precisa mexer naquela jaca. O rapaz, o filme, o filme, ele pôs até um microfone aqui do lado. Você quer vir para cá? Não vai precisar disso aqui. Vai precisar só do filme. Cadê o moço aqui? Cristiano. Por isso que ele colocou aqui, né? Microfone para... Deixa eu ver se... Oi. Então ele sai do Precisa lado. colocar o filme. É do lado mesmo? É do lado mesmo? Esse lado aqui? Deixa eu ver aqui onde ele salva. Ele tinha deixado aqui o microfone. Sim, o microfone fica ao lado da saída. Não precisa ficar lá da saída. Então, mas eu não tô vendo. A saída de som é na lateral aqui, campeão? É a saída de som na lateral. Era um filme que ele teria deixado aqui já no jeito e para... Sai o som. E aí onde é que sai o som aqui para o microfone? Eu acho que é aqui. Olha, ele voltou. Bom, enquanto ele vai montando, eu vou para os prolegômenos. Muito obrigado por ser chamado. Desse lado? Agradeço a Ana, ao Sr. Wagner. Pode dar play? Pode dar play? Agradeço a todos aqui e o carinho de terem me chamado para poder conversar aqui com vocês. Para mim é uma grande alegria estar aqui na UAB. Eu fui funcionário da UAB, fui orientador do escritório modelo Paulo Sérgio Leite Fernandes, quando era no pátio do colégio, depois a gente mudou para Rua Formosa, 51. E meu último dia na UAB foi quando eu tomei posse no MP. Eu trabalhei na UAB até às 11 da manhã, fui para casa, tomei banho, me troquei e vim tomar posse no MP. Isso já quase, agora em 13 de novembro, completa 30 anos. Então é uma alegria poder estar aqui, poder estar debatendo e com o meu professor, irmão, desde 82, 80 já. E, em parte, o fato de ser um dado sensível. É um dado sensível. E, em parte, eu estou no MP e optei por essa carreira por orientação também dele, do mercado que tinha, de onde atuar, com as ideias que eu senti. E sou bastante feliz, apesar de ter algumas horas em que é um dado sensível e sigiloso, a gente precisa recorrer aí a algumas coisas para continuar em ter. Esses dias eu vi a música do Renato Teixeira, aquele Travessia, né? Conheço a marcha dessa vida, a gente vai tocando a vida como ela vai. Agora já entrou o filme, só para a gente saber do que nós falamos aqui, quem já assistiu Privacidade Hackeada? Então, essas pessoas são poucos, é um documentário, não é filme, depois eu vou explicar um pouco. E um outro que é um documentário também vale a pena, baseado num livro de um professor de direito de Quebec, o livro se chama Patologia das Corporações e o documentário se chama Corporation. Mas vamos aqui para esse Privacidade Hackeada. Só uma vinheta, né? Trailer oficial, né? Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter.
I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Bom, obrigado aí, ter todo um esforço aí para poder passar, mas é importante para a gente só ter ideia do que é que a gente está tratando aqui, e agradeço realmente essa oportunidade de poder estar aqui debatendo com os senhores. Como disse o professor Wagner, a gente está aprendendo, e a cada leitura e releitura da legislação a gente vai aprendendo. Eu comecei realmente a ver essa legislação por dever de ofício, que eu sou promotor da área de difusos e coletivos da infância e juventude da capital, dessa capital, cidade-país de 12 milhões de habitantes. A estimativa é que sejam 3.800.000 pessoas na faixa etária em que eu atuo, que é a população do Uruguai. 12 milhões é Portugal, mais que a Grécia, 10 milhões e 500, Portugal, 11 milhões e 700 mil pessoas. E somos só em 2, éramos em 2 até agosto desse ano. De 2015, de abril de 2015 a novembro de 2015, eu fiquei sozinho nessa função, o que teve um custo pessoal grande, mas também deu para a gente fazer um planejamento estratégico e ter uma visão estratégica da atuação e dar uma guinada nessas atuações. Uma delas foi entrar nesse tal mundo virtual, mundo da internet. O que nós tínhamos? A Lei Geral de Dados, né, que é a Lei Geral da Internet, uma ADIM, que está tramitando, que a gente até pediu para ser amicus curiae, e os colegas do MPF que fizeram, que eu não sei se vocês sabem, mas tem um dispositivo que, se for declarado inconstitucional, um dos parágrafos do artigo 19, boa parte das investigações de peso na área civil acabam. Aí volta a valer um critério da legislação americana, que já tinha sido apontado como uma panaceia para vários ministérios públicos em 2005, entre 2005 e 2006, até que a assessoria do CAL, onde estávamos eu, a procuradora hoje aposentada Vânia Balera e uma procuradora criminal na área criminal, Eurico, e chamamos a atenção para uma coisa, especialmente os colegas do crime, que o padrão que se seguia naquele acordo era um padrão americano, e que nós só teríamos acesso à informação se o evento investigado decorresse, acontecesse o evento morte. Esse acordo já havia sido assinado por alguns ministérios públicos. Quando a gente alertou para isso, quem tinha assinado deixou de assinar, retirou, repactuou, e aí se começa esse processo legislativo que foi alavancado na gestão do governo, o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, todo um processo de consulta pública. Essa lei, e ao mesmo tempo nós tivemos também a aprovação da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, que, no seu artigo 2º, ela vai dizer que o acesso à informação que a gente tem ali é para entidades governamentais ou em face de ONGs, exclui a iniciativa privada de franquear os seus dados. O que a gente já tinha no mundo
real, concreto das relações, eram sempre os conflitos com a SPC, com as empresas de geração de dados, e hoje o Serasa também assambarcando boa parte desse mercado. E os grandes bancos, os poucos grandes, os bancos brasileiros, 2 grandes bancos, que formam também a Latere, um sistema parecido com o Serasa, dos seus próprios bancos de dados, que praticamente deixa... Aí o Serasa tem de inventar vários outros serviços. Não estou aqui fazendo merchandising, essas instituições não precisam disso. Mas esse mundo de dados ele vai se aglutinando. Onde ele vai explodir? Ele explode internacionalmente em 2016, na eleição do presidente Trump. Mas ele já tinha aparecido, e todo mundo à época comemorando, achando muito legal, muito bacana. Nós fizemos até num texto uma nota de rodapé sobre isso, que algumas pessoas já apontavam isso, na chamada Primavera Árabe e na eleição do Obama. A prestação de contas do presidente Obama, quando ele se elegeu pela primeira vez, aproximadamente 44% do orçamento da campanha dele foi gasto com a campanha digital, com a utilização dos influenciadores e dos algoritmos. Aliás, essa moça que aparece aqui, e isso vai pegar muito, eu tenho visto que os senhores já assistiram algumas palestras, alguns seminários, sobre lei de segurança de dados, e tanto a previdência privada, como a questão da saúde privada. Essa moça, que é uma das grandes mentoras, era uma hacker, uma menina que entendia muito de computador, e que vai atuar naquilo, mas sem nunca esquecer que a mãe dela foi uma grande vítima do sistema de saúde americano e que a família dela quebrou e foi à bancarrota, e isso acabou com a estrutura da família, com o que aconteceu em 2008, com a quebra, a bolha do mercado, das vendas de hipotecas, né? Na verdade, a explosão da securitização de dívida. E essa moça, então, carrega isso e vai até ela ser contratada por essa empresa, que já teve escritório aqui em São Paulo, ficou por pouco tempo e fechou. E alguns políticos e algumas pessoas aqui de São Paulo e do Brasil foram visitar essas empresas lá, e mais ainda, as chamadas farm trolls, que são as fazendas de trolls, quer dizer, computadores, grandes máquinas, chipeiras. Então, eu pego uma máquina que eu coloco 100, 200, 300 chips de celular e consigo fazer os WhatsApps. E isso fez com que, há um ano atrás, mais ou menos, você só consiga mandar para 5 pessoas cada uma das mensagens de WhatsApp. Essa guerra ela tem 2 paralelos. Um é o modelo europeu, muito mais garantista do direito privado, da privacidade, e o outro, o modelo americano, mais aberto para o mercado. Existe um vídeo de uma matéria jornalística, não está aqui nesse documentário, está num outro, em que do Facebook, o rapaz lá, o Zuckerberg, está prestando depoimento numa comissão especial no parlamento. Aí as pessoas com acesso a dados falam assim, dos 10 que estavam ouvindo, 7 tinham recebido verba para a campanha dele. Efetivamente, a coisa só começa a andar quando o cidadão é chamado a depor no Congresso inglês e é chamado às cortes europeias. E lá, uma das grandes questões hoje do direito, e que o Andrés já havia começado a estudar isso e ficou na Espanha um período, é justamente o direito à privacidade. E esse, hoje, é professor da USP em Piracicaba, o Andrés, uma dessas pesquisas é por conta de um primo dele, da Federal de São Carlos de Engenharia, que é um dos grandes polos de tecnologia e de segurança de tecnologia, que já estudava em final dos anos 90, meados dos anos 2000, todos os termos que você dá aquele clique, aceito, 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 sem saber o que está aceitando, em letra miúda. E os caras não cumpriam nem aquilo que eles diziam que não iam fazer. Então, eles fizeram um levantamento, umas tabelas, em que
empresas, depois eles com os engenheiros, viam que aquilo que eles diziam que não estavam fazendo, eles estavam fazendo. E isso se revelou nessa empresa chamada Cambridge Analytica. Esse cidadão que aparece num bar e depois andando é um professor de TI em Nova York, que quando vem a público a discussão da eleição do Trump, os dados que foram negociados, ele fica cabreiro, e como ele dá aula disso, ele atravessa, pega um avião e contrata na Inglaterra um escritório de advocacia para entrar com uma ação contra a Cambridge Analytica na Inglaterra, para ele ter acesso a 5.500 informações dele. O que eles sabiam dele? Ele queria saber o que eles sabiam dele. Essa ação tramita, é julgada, improcedente, depois procedente, o tribunal confirma. Quando o tribunal confirma, a Cambridge Analytica não dá a informação, e aí sim ela incide em crime. E aí o que é feito? Uma grande estratégia, ela declara a falência, fecha, quebra, e todos os arquivos são encaixotados e estão vagando por aí. Então, ele ganha, é o famoso ganhou, mas não levou. A previsão é que daqui uns 15 anos, o número de dados que se é possível se ter, passe da casa dos 70 mil, 7 milhões, são muitos dados. Voltando aqui para o nosso caso, a gente começou a ver essa lei a partir do artigo 14, e é uma característica de legislações de alto impacto que afetam muito a sociedade, como foi o MIROSC, o Marco do Terceiro Setor, que demorou mais de ano para entrar em vigor. E aí prestem atenção, porque essa lei vai nesse mesmo caminho. A cada período vem uma medida provisória ou um projeto de lei alterando. A última alteração do MIROSC, quem aqui já foi a um bingo? Quando era lícito. E quando era ilícito? Porque alguns ficaram funcionando, só fecharam a porta, mas continuaram funcionando. Eu lembro uma vez, assessor do secretário de Segurança, a gente às 9 da manhã, discutindo lá uma portaria de um cidadão que tinha sido flagrado dentro de um desses estabelecimentos, que agora parece que reabriu no mesmo endereço até, porque eles voltaram. Quem andou ali na Joaquim Floriano, ali no Itaim Bibi, perto do Joaquins, perto do Kinoplex, tem um bingo agora lá. Como tem em vários lugares. O bingo que há e na Lei Zico e na Lei Pelé, e a gente escreveu isso em 95, o MP, o crime organizado, e nunca foi publicado, além de um pequeno círculo, no encontro que foi no Rio de Janeiro, nós dizíamos em 95, o combate ao crime organizado passa pelo combate à corrupção, hoje generalizada. O hoje era 95. Follow the money. Siga o dinheiro. Então, o que aconteceu em 95 que a criminalidade nunca mais foi a mesma? Você franqueou e barateou e deu acesso ao pequeno criminoso a lavar dinheiro, sem precisar ficar recorrendo à Operação Catraca, Dólar, Operação Uruguai e tantas outras que se revelaram lá na época do PC Farias. Voltando, essa lei, no apagar das luzes em dezembro, o chefe desse grupo está cumprindo pena, era o presidente do Congresso à época, está cumprindo pena em Curitiba, agora foi autorizado aí para o Rio. Eles tinham tentado colocar esse dispositivo numa reforma eleitoral. Não conseguiram, porque o alarde foi muito grande, e deslocaram para o MIROSC, e colocaram e criaram o artigo 84B na lei de 2014, que para os municípios só entrou em vigor em 1º de janeiro de 2017. Porque era uma lei que altera totalmente o regime de contratação de parcerias e convênios com o poder público. O que eles colocaram lá? Que as entidades que tivessem registro, não precisa nem ter CNS, registro no Conselho Municipal de Assistência, nada, é só ir lá no cartório registrar, elas já estão autorizadas a distribuir prêmios. Ou seja, fazer bingo. Um grupo de empresários, muito hábil, se reuniu e começou a andar pelo Brasil oferecendo 50-50, somente da arrecadação do bingo. E bingo é que nem cinema. O cara não ganha tanto dinheiro no filme, ele vai ganhar dinheiro na Bomboniere. Mas para as entidades, eles só oferecem no combo. Eles só oferecem
o 50-50 na arrecadação. À época, isso custou de 90 a 92 e depois até 94, era um período que início de MP e sem ouvir muito o que meu pai dizia. Aí eu só passei a ouvir o que o meu pai dizia quando o meu corregedor disse a mesma coisa que meu pai dizia, comecei a ficar mais atento. E o colega Fábio Moscariello, que a gente andava com a pistola automática, lubrificava uma vez por semana, treinava tiro, direção defensiva. E aí, era um grande empresário lá da região, foi condenado, deu acórdão, o senhor Pinguim, já falecido lá em Santa Bárbara do Oeste. Mas ele era querido, porque todas as entidades publicaram nos jornais uma nota de desagravo em razão do empresário Casemiro e o que o promotor estava fazendo com ele. Aí que a gente começou também a estudar e foi se aprofundar nisso, no que se chama informação e contra-informação e esses segredos. E aí a gente foi desenvolvendo isso. O que é que essa lei tem a ver com isso? Essa lei, a Lei Miroski, assim como foi o Estatuto da Juventude, que demorou para entrar em vigor. Aí o que chama a atenção nessa lei, os senhores já assistiram várias palestras como essa, a própria Ana tem escrito, tem textos e tudo, mas o que mudou em julho desse ano, acho que vocês ainda não viram, foi justamente a conversão da medida provisória, a 689, que se converteu na Lei 13.853. Aí é interessante a gente pegar a exposição de motivos da medida provisória. Ela veio somente para acertar o artigo 55 e justamente a Agência Nacional de Dados, o Agente Nacional de Dados, que na verdade é um colegiado. Essa medida provisória, na verdade, ela modifica todo esse capítulo, então começa 55A e vai até o K, inclusive dizem aí, mas ela modifica também o artigo 20. E aí vai dizer sobre aquilo que o professor Wagner sempre fala e chama a atenção, natureza jurídica. E uma coisa que ele falou aqui também no início, dizendo o seguinte, quanto vai custar essa agência? Quanto vai custar esse agente controlador? Porque isso tem um custo. Qual é a estrutura, qual o staff que ele vai ter para controlar isso? Aí, qual era a justificativa da medida provisória? Como essa lei ela não tinha origem no Executivo e gerava gasto, ela seria inconstitucional, porque aumentava gasto, então precisou a medida provisória para dar essa constitucionalidade, esquecendo uma parte da jurisprudência que diz que quando o chefe do Executivo sanciona uma norma, ele pode absorver e acolher esse vício de iniciativa que seria inconstitucional. Existe jurisprudência nesse sentido. Aí mandaram a medida, e já aproveitaram na medida provisória e mexeram num monte de coisa. Então, a natureza jurídica, nos próximos 2 anos da entrada em vigor, primeiro já muda a entrada em vigor, que seria agora em agosto, e ela só entra em vigor em agosto do ano que vem. Então, até 2022, vai se poder definir se esse agente controlador continua vinculado ao gabinete da Previdência como um órgão, como um estilo de ministro, com status de ministro, ou se transforma numa autarquia. E entra também na questão um artigo que foi vetado, que era o acesso às informações e ao banco de dados. Então, no mundo e na TI, na inteligência contemporânea, a gente tem assim, dados e informação. Informação é um conjunto de dados organizados por uma ordem. E lembrando o professor Gofredo da Silva Teles, o conceito de ordem é a disposição das coisas que você põe para o fim que você quer, para um determinado fim. Então, se entrar no quarto de um adolescente, está uma bagunça, mas para ele está em ordem, ele sabe onde tudo está. Mas a gente olhando está uma bagunça. Né? Então, mas a ordem é isso, é a disposição das coisas para um fim. Então, esse sistema, e os senhores, e aí esse filme vai mostrar isso, por exemplo, vamos à farmácia comprar um remédio. E aí todo mundo contente.
O senhor é cadastrado no laboratório? Tem plano de saúde? Vai usar o desconto da farmácia, do laboratório ou do plano de saúde? Ou da OAB? É muito bom. Então, isso vai gerando coleta de dados. Na Inglaterra, já se discutiu há um tempo, é um outro mais antigo, esse é filme, é ficção, essa linha da distopia. Então, aquele Black Mirror tem um que é exatamente isso. O seu assento no avião vai ser definido pelo número de likes que você tem, pelo número de seguidores que você tem no Instagram. Como as boates em Nova York fazem. Se você entra ou não entra. Você pode não ter convite, mas se você for o tal, ou for muito diferenciado fisicamente, você entra, senão você não vai entrar. E não tem reclamação. Aqui tem um inquérito civil que discute isso, que uma boate foi fazer isso aqui no Itaim, o colega meteu um inquérito civil. E com razão, que aqui é diferente. Na fila da Disney, você tem as filas preferenciais. Pagou mais caro, corta a fila. Tem o preferencial para quem tem deficiência e tem esse. E lá está tudo certo. Então, esse mundo de compilação de dados, e na Inglaterra já teve essa discussão, que era a empresa exigir que o funcionário coletasse sangue e apresentasse esse sangue para fazer exame. E se eles fizessem os exames e detectassem que ele tinha uma propensão para alguma moléstia ou já tivesse alguma, eles não contratavam. Isso a corte inglesa derrubou. O Gattaca, eu não sei se vocês assistiram esse filme, Gattaca, é justamente Gattaca que é o símbolo do DNA, guanina, citosina e adenina, então é com esse que se forma, em que definir se vai ou não casar com aquela pessoa e procriar, ela precisa de um fio de cabelo para mandar para o laboratório. É um filme bastante interessante. O Black Mirror, ele extrapola isso mostrando. Nesse aspecto, o que é que se recomendaria, como o Sr. Wagner também já apontou, se a empresa tem tudo isso? Partindo da tradição nossa, o que a Justiça do Trabalho já colocou, e a Justiça Civil também em alguns casos, por exemplo, os casos de assédio, os casos de furto de dados, mas assédio, por exemplo, quando o que hoje se assentou na jurisprudência? Em que momento a empresa responde pelo ilícito praticado pelo seu empregado? Um gerente assediou uma subordinada sua, ou um diretor assediou uma gerente, ou uma gerente assediou um subordinado seu. Né? Tem um filme que mostra como o cara leva uma pancada na cabeça e ele vem para o mundo, um mundo em que as mulheres são as tais e mandam. Ele tem de andar todo depilado e tudo mais. É muito interessante. E aí, quando hoje se reconhece nos tribunais a responsabilidade da empresa pelo ato praticado pelo cabeça de bagre ou pela cabeça de bagre? Em geral, são os cabeças de bagre. Quando a empresa não tem uma regra específica expressa sobre aquilo e não comunica os seus subordinados de que determinada conduta não é aceita pela empresa e que, se o empregado for flagrado fazendo aquilo, se for constatado aquilo, ele será demitido. A gente atuou num procedimento, que eu não vou aqui, mas foi debatido, segundo eles, no mundo de quem faz isso, da indústria de distribuição de filmes, em que os caras brincaram tanto com determinado filme que foram brincar com o cartaz do filme. E o cartaz de apresentação, ele tem uma informação que é definida em lei e numa resolução do DJUS, que é a classificação indicativa. Aí tinha lá o título do filme, aí dizia assim, o título do filme depois, tal coisa, não liga para a classificação indicativa. E não tinha nem observa a classificação indicativa, então brincaram demais. Aí, quando a gente mandou, eles não, já mudamos tudo. Por azar deles, eu fui no filme, levei meu celular, fui no cinema, levei meu celular e o cinema estava forrado com o cartaz daquele filme. Fotografei, transportei a conversa, exportei a conversa do WhatsApp para o e-mail da promotoria, mandando imprimir e juntar no inquérito. E, de plano, já pedi para eles me mandarem toda a distribuição do filme no Brasil inteiro, todas as salas. E fomos conversar.
Aí a gente sugeriu, e eles acataram, porque falou assim, olha, eu vou fazer isso, mas como a responsabilidade é solidária, e com certeza quem for acionado, cada distribuidora, por cada cinema, em quantas vezes eles reproduzirem o filme, vai incidir a multa, eu acho que eles vão denunciar vocês ali de eu chamar o processo. Doutor, vamos conversar. Aí o filme deu prejuízo, eu falei, eu lamento, mas o prejuízo vai ser ainda maior, porque eles tiveram de pagar uma multa interessante recolhida para o Fundo dos Direitos da Criança. E todo o setor deles, de marketing, e que tinha feito aquilo, caiu. E, no acordo, eles tiveram de comprovar que eles mudaram as regras de aprovação de cartazes. Isso depois que eles já tinham lançado mais de 100 e poucos filmes no mercado, há anos no mercado. Mas aconteceu. Como outras empresas que deixam grande rede hoteleira que um funcionário não prestou atenção e um adolescente foi acolhido num coisa. O adolescente entrou, é responsabilidade de objetivo, eles compram, não, a gente dá, faz, demitiu o fulano, tal, mas respondeu. Então, isso, no caso de adolescentes, pode ter, e tem uma temperança. Mas a gente tem visto na jurisprudência trabalhista, por exemplo, que em casos de assédio, quem é responsabilizado e pode ser punido realmente é o funcionário. Agora, se a empresa não tem uma política expressa e explicitada sobre determinada conduta, ela vai responder também sobre o vazamento de dados. E aí, o que é que preocupa nesse mundo, e não é à toa que essa lei está classificada, aparece aqui, isso diz direito, é direito fundamental. E isso é uma grande arma, e é um dos grandes... informação é poder, informação é dinheiro. Como diz o professor Wagner, saber do planejamento tributário de uma pessoa pode influenciar como é que eu vou fazer a abordagem dele, que é, na verdade, o que as livrarias fazem, ou todas as empresas fazem, quando você clica determinada coisa, dali a pouco você está recebendo mensagem. Algumas pessoas estão surpresas porque elas falaram, não comentaram com ninguém, comentaram e dali a pouco estavam recebendo no seu celular algumas coisas. Eu não sei se vocês viram há pouco tempo uma imagem desse mesmo rapaz do Facebook, o Zuckerberg. Tiraram uma foto dele. Inadvertidamente, mostraram o monitor da mesa dele. Sabe o que tinha no monitor da mesa dele? Uma fita adesiva em cima da câmera. Isso é um filme, não é documentário, embora no final tenha as imagens reais, do Edward Snowden. Como você acessar câmeras e microfones remotamente. E algumas pessoas, eu já vi várias, se queixando disso, achando estranho isso. Poxa vida, eu comentei outro dia sobre isso, de repente eu comecei a receber mensagem disso. Isso é ilícito, não sei se estão fazendo. Agora, o que não é você ter. E outra questão, a estabilidade disso, porque a gente tem no mundo dois modelos, o da União Europeia, e mesmo a Inglaterra, que saia da União Europeia, tem também um que segue essa linha da União Europeia, e o modelo americano. O que é necessário e urgente? É efetivamente um protocolo e uma convenção da ONU sobre isso. Para você ter uma regra básica, estándar, para o mundo inteiro. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu já há um tempo. Uma festa num determinado centro acadêmico de uma grande universidade de administradores, que fica aqui perto do riacho aí da 9 de julho, hoje canalizado, colocaram uma câmera num sofá, em frente a um sofá, e a câmera rodando. Aí depois os caras foram, não contentes com essa arte, eles são muito democráticos, e pulverizaram os vídeos. Os caras, cada dia o vídeo estava estacionado num determinado país, que sediando esse vídeo. Cada dia ele roteava e ficava estacionado num determinado... Porque aí se apropriou. A gente já teve caso em 2015 dos youtubers mirins, em que um cidadão filmou a sua filha, um artista,
Ele falou assim, doutor, eu já tinha tentado minha vida com sertanejo, não, com pagode, com sertanejo, mas eu fui ganhar dinheiro mesmo no funk. E aí ele colocou a filha. E aí foi um período em que meninos de 7, 8 anos faziam coreografias que eles não poderiam acessar aquelas imagens. Virou uma confusão. Aí, inquérito, ação, até o Janot representou para a nossa promotoria, porque os procuradores mandaram para ele, como isso daí era uma confusão e não dava ibope, mandaram tudo aqui para o Manezinho de São Paulo. E a gente recebeu de tudo, o Brasil inteiro. Aí a gente foi, a estratégia qual é? Pegar os grandes produtores e divulgar. Quando a gente divulgou, caiu, a nossa ouvidoria, que tem um papel de atendimento online, recebia, em média, por dia, 40 representações. Isso despencou, e aí a gente foi para os grandes produtores. E um deles era esse senhor, que era pequeno, mas a filha dele chamava muita atenção. Aí ele veio e me contou uma história. O ouvido está aí para escutar, o papel é branco, aceita tudo. Pois não. Preço, né? Ouvimos, eu achei a história, ele acabou de contar. Eu falei, só espera um pouquinho. Liguei, 12º andar, os colegas do GAECO, que hoje está até dividido. Eu tenho o GAECO real e o GAECO virtual, que é o colega Richards ensina, que ele só trabalha hoje com a Deep Web, Dark Web. Dark Web é a internet profundíssima, abissal. E aí, o novo círculo, é isso mesmo, novo círculo do inferno. E aí... Tinha 9 só no Dante, agora tem um 10º. E aí, esses colegas, depois me ligaram, eu ouvi a história, eu falei, poxa vida. Ele falou o seguinte, doutor, eu gravei a imagem e coloquei na internet. Aí um cara, no interior de São Paulo, deu lá a cidade, ele captou essas imagens e colocou para monetizar. Já ouviram esse termo, monetização, na internet? É como um taxímetro. Você olha o vídeo, olha que porcaria. Só que o cara, você achou uma porcaria, mas assistiu, ele ganhou. Você assistiu e gostou, ele ganhou. Falem mal, mas falem bem, mas falem de mim. Então o bagulho é muito doido. Aí esse cidadão disse isso. Eu fiquei meio assim. Mandei lá, os colegas confirmaram que tinha mesmo esse grupo, que os caras pegaram aquelas imagens e coisa. Aí chegaram para ele, eu comecei a conversar com ele, ele estava pesando uns 70 quilos. A última entrevista com ele, ele já devia estar com uns 120 quilos, totalmente inchado e tomando remédio tarja preta. Primeiro, um telefonema oferecendo para ele tanto. Segundo telefonema oferecendo o dobro. O terceiro telefonema já era ameaçando mesmo. De usar o artigo ponto 40. E aí os colegas do crime atuaram. Então, essa captação e a utilização dessas imagens e esse mundo dessa informação, imagina você cruzar os dados dos laboratórios com os dados do cartão de crédito, com o planejamento de risco do plano de saúde. Ou saber se o cidadão está realmente fazendo a parte dele de cuidar da saúde dele, ou se ele não está cuidando do plano de saúde. E alguns conceitos nessa legislação são, como dizia o Genaro Carrió, amplos, ambíguos e vagos. Isso vai demandar dos senhores, tanto na parte de consultoria, de darem para as empresas que os senhores trabalham essas regras e sistematizar isso e avisar as pessoas para cumprirem, observando a melhor tradição do direito, do devido direito, devido procedimento que garante vida, liberdade e propriedade, não só um mero procedimento, mas também nas lides judiciais. Não é à toa que hoje na Europa a grande produção que tem e as ações é justamente a questão do direito ao esquecimento. Bom, eu acho que eu falei demais, fico aqui, mas o que eu tenho para agregar, do que eu acho que vocês já ouviram nesse período, é as novidades dessa medida provisória convertida em lei agora em agosto. E aí, pega a exposição de motivos e depois o que foi vetado, vocês vão ver
a arte que foi feita. E essa arte vai continuar até agosto do ano que vem. E esse momento é um momento de muita pressão, onde você tem, na verdade, o mundo financeiro entrando em todas as searas e tudo vira negócio e questão. Eu fiquei chocado hoje ainda com uma conversa, e aí me lembrou um filme, não é, documentário, chamado Eu, Daniel Blake. Alguém já assistiu? Em inglês. O mesmo médico, tudo do Estado, o médico do Estado dizendo o seu coração, você não está bom para o trabalho, e o médico do sistema de previdência, de seguridade, né, de previdência, dizendo, não, você está apto para o trabalho. E aí o elemento humano, quando ele mente para um cidadão que oportuniza para ele um emprego, e depois ele é escorraçado disso, e aí o cara vai ladeira abaixo, até ele encontrar um sistema de assistência judiciária. Eu não vou dar um spoiler, mas vale a pena assistir. E hoje o que eu vi? O colega, o Jorge Ussier, que trabalhou durante anos com acidente do trabalho, anos. Cara, e aí hoje ele, numa discussão, ele falou assim, junto com um grande advogado, acho que o Rebouças, estavam discutindo, ele falando assim, olha, o caso está no laudo, 58 anos, a idade dele, o cidadão pedreiro com um mega problema de coluna. E não conseguia mais ali trabalhar naquela função dele de pedreiro. Aí o laudo vem assim, não, ele está estável, porque com a bomba de morfina, ele está apto e estável. Com a bomba de morfina, ele está apto para o trabalho. O juiz transformado num homologador de laudo sem fazer uma crítica e sem observar o contraditório. Então não precisa nem mais de juiz, porque a sentença reproduz o laudo e que o tribunal confirma. Então, nesse momento, a gente precisa de pessoas pensando o direito, pautados na dignidade da pessoa humana, e não é à toa que o nosso Congresso coloca essa lei, ela está classificada como direito fundamental, essa do acesso aos dados, nas duas pontas, na prevenção e orientação de empresas e no combate diário nos tribunais. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Eduardo. E uma coisa que me preocupa bastante e que deve preocupar a todos nós que estamos tentando melhor entender a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é o quanto cada um de nós está preparado para ser o titular de dados. Essa é uma grande questão. Nós falamos muito como as empresas vão se adaptar, como as entidades de previdência vão se adaptar, como as operadoras de saúde vão se adaptar, como o bar da esquina vai se adaptar, mas nós nunca pensamos como nós vamos nos adaptar. A privacidade mudou, o conceito que nós temos da nossa própria privacidade, salvo o melhor juízo, ele era bem mais simples antigamente, né? Existe mais o escurinho do cinema. Pois é, não existe o escurinho do cinema. A gente também não reconhece mais o que a propriedade, né? Antigamente você comprava lá uma roça, né? Sabia que a roça era sua e estava tudo certo. Você tinha a dimensão da sua propriedade. O dado pessoal é propriedade. E tudo isso se alterou e o direito não está preparado para isso. Os nossos institutos estão superados diante dos novos conceitos que nós temos pela frente. Nem vou falar da previdência complementar, que ela é jurássica para enfrentar os próprios problemas dela que ela tem em relação aos dados. Por exemplo, em vários projetos que eu participo de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, muitas entidades e operadoras de saúde, as operadoras de saúde, eu vou confessar que menos, olham para mim e falam, mas eu não lido com dado de criança e de adolescente. Não, você não tem beneficiários, por certo. E quem está se preparando para o dado da criança e do adolescente dentro das entidades de previdência complementar? Eles têm tratamento diferenciado, eles partem principalmente do pressuposto que é o consentimento, ele está fundado no consentimento, e aqui o professor Eduardo é grande entendedor disso, mas
voltaremos com o tema aqui na nossa comissão, com certeza. Já estão os dois queridos professores convidados novamente para tratar deste assunto. Agradeço a todos, entrego aqui os nossos certificados e... Tem duas fotografias. E convido-os a permanecer na mesa para a nossa posse como convidados. Tem as duas fotografias, uma comigo. E uma com o Eduardo. Cada um tem que proteger os seus dados. Ó, agora a foto é minha, dá licença. Agora uma com os três, né? Vamos lá. E o Rodolfo, Ei, Renato. Então, também ele aqui, agora é com os quatro. Engraçado, com ela todo mundo que quiser. Vamos tirar foto só. Obrigada. Fiquem só para a nossa posse mais um pouquinho, por favor. Parabéns, Eduardo. Muito bom. Vamos aguardar 5 minutinhos, por favor? Ele aparece no filme Break. Ah, é aquele da mina dele de diamante? Ah, tá. Ele que é o cara que eu falei. Ele saiu da América e foi pra Europa e passou. Porque ele saiu da Europa e vai pra América. Ele vai dar time.
Senhoras e senhores, pediria que tomem seus assentos, por gentileza. Senhoras e senhores, boa noite. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil tem a honra de recebê-los para a solenidade de posse dos integrantes da Comissão de Previdência Complementar. Para iniciarmos a composição desta mesa diretora, convidamos doutora Margarete de Cássia Lopes, secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Convidamos também doutora Ana Paula Oriola de Refrei, presidente da Comissão de Previdência Complementar. Doutor Ronaldo Guimarães Galo, vice-presidente da Comissão de Previdência Complementar. Doutor Wagner Baleira, professor titular de Direitos Humanos e livre docente em Direito Previdenciário da PUC São Paulo. Doutor Eduardo Dias de Souza Ferreira, doutor e mestre em Direito das Relações Sociais e professor da PUC São Paulo em Direitos Humanos. Podem tomar seus assentos, por gentileza. A doutora Margarete de Cássia Lopes, secretária-geral adjunta da OAB São Paulo, procederá à abertura desta solenidade. Senhoras e senhores, advogados e advogadas, boa noite. Sejam bem-vindos à Casa da Advocacia e Cidadania, a nossa querida OAB São Paulo. É com muita honra que hoje estamos aqui para a posse de tão importante comissão, que nos traz muitas alegrias, muita segurança pela sua qualidade da composição. Então, estamos muito felizes com o comprometimento de todos vocês e agradecemos, trazemos um abraço do presidente Caio Augusto Silva dos Santos e um desejo de sucesso e uma caminhada bem profícua para que todos nós, a advocacia, a sociedade, ganhe muito com o trabalho de todos e a gente consiga transformar esta realidade da Previdência Complementar. Passo a leitura das portarias que designam os integrantes da Comissão de Previdência Complementar. Solicitamos a gentileza de guardarem as palmas ao momento posterior à declaração de posse pela doutora Margarete de Cássia Lopes. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolve, por meio das portarias 224, 470, 606, 703 e 778, nomear
Presidente, Ana Paula Oriola de Refrei. Vice-presidente, Ronaldo Guimarães Galo. Secretário Executivo, Franco Mauro Russo Brugione. Membros efetivos, Anália Cristina Ferreira Brum, Aparecida Ribeiro Garcia Pagliarini, Augusto Tavares de Tavares, Carlos Renato Lonel Alva Santos, Célia Piovesan, Cristiane de Castro Fonseca da Cunha, Elaine Cristina Turati, Evelyn Araújo Matos, Marcelino Alves de Alcântara, Roberto Soares da Silva. Membros consultores, Danilo Ribeiro Miranda Martins, Helenice Raz de Oliveira Pedrosa, Jorge Pires Faim Fayad, Suzane Andrade Ferraro. Solicitamos aos nominados que se coloquem em pé para a declaração de posse pela doutora Margarete de Cássia Lopes. Elencados respectivos cargos e nomes, tenho a honra de declará-los empossados como integrantes da Comissão de Previdência Complementar para o triênio 2019-2021. Parabéns a todos. A doutora Margarete de Cássia Lopes outorgará, neste momento, os documentos que certificam a doutora Ana Paula Oriola de Refrei e o doutor Ronaldo Guimarães Galo, respectivamente, como presidente e vice-presidente da Comissão de Previdência Complementar. E para registrar a sua saudação, conduzimos a fala a doutora Ana Paula Oriola de Refrei, presidente da Comissão de Previdência Complementar. É uma grande honra, uma grande felicidade conseguir trazer o estudo da Previdência Complementar para esta casa. Agradeço muito as palavras da doutora Margarete. Agradeço a todos vocês, antes de tudo, meus amigos de tantas jornadas que estão hoje aqui participando da comissão como membros efetivos, como membros consultores. São pessoas extremamente capacitadas na área de previdência complementar, o que é, sem dúvida, um ganho para esta comissão. Não se tem nem dimensão do que é poder estudar junto com vocês e cooperar para o desenvolvimento da previdência complementar e para o aprofundamento desta matéria, que, como nós bem sabemos, é muito rasa de cobertura do entendimento jurídico, né? Nós temos sempre pela frente uma árdua missão como advogados de fazer bem compreender o contrato de previdência complementar, né, doutora Aparecida? Há muitos anos nós tentamos fazer com que ele seja plenamente compreendido. E hoje, com a participação de dois profissionais, professores, que eu admiro muito, que eu tenho a mais respeitosa admiração. Muito obrigado por estarem aqui compondo a mesa. E, claro, uma especial saudação ao meu vice, que conseguiu esta façanha de ficar ali me aguentando né, na comissão para fazer com que os trabalhos sejam desenvolvidos, e ao meu sempre fiel secretário, olha lá, que também assumiu esta missão de ser o secretário, e todo mundo já cobrou dele hoje o quê? A ata. Muito obrigada a todos, aos que compareceram a esta posse e, sobretudo, à OAB por desenvolver o estudo da Previdência Complementar. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra a doutora Margarete de Cássia Lopes, secretária-geral adjunta da OAB São Paulo. Eu gostaria de cumprimentar a todos e a todas que estão aqui, dizendo a importância desta comissão ser presidida também por uma advogada. Na verdade, nós estamos aqui numa missão de igualdade.
Nós estamos aqui, dentro dessa gestão, tentando trazer a contribuição das valorosas advogadas para a nossa instituição. Pela primeira vez, meus amigos, e aqui não é um discurso, vamos dizer assim, segmentado, muito pelo contrário, mas é a primeira vez que nós encontramos numa gestão pessoas, homens, advogados sensíveis a esta gestão de mulheres, de advogadas. Quão nós podemos contribuir, doutor Wagner, somando. Nós não temos, em nenhum momento, vamos dizer, a intenção de caminharmos sozinhos. Não, nós compreendemos que, para a nossa instituição, doutora Ana Paula, é muito importante nós termos os dois e as duas visões aqui, para que a gente traga o melhor para dentro da advocacia, para a sociedade, para a compreensão dos temas. Então, essa é a primeira gestão que cumpre 51% de nomeações nas suas comissões de advogadas. Advogadas lutadoras, comprometidas, mulheres trabalhadoras, como vocês, homens, que são sensíveis e hoje compartilham da mesma visão de mundo que temos. E nós sempre dizemos assim, nós nunca gostaríamos que nós, mulheres, tivéssemos poderes sobre os homens, mas sim poder sobre si mesma, doutora, porque nós iremos juntas, e onde quisermos, faremos o que quisermos e transformaremos ao lado deles com esta, vamos dizer assim, linda missão que é advogar. A advocacia, meus amigos, é missão. E o que os traz aqui, numa terça-feira, neste horário, alguns vão dizer assim, doutora Ana Paula, nossa, previdência complementar, privada, o que eu vou fazer lá? Quão desprezo nós já tivemos pelos temas e pelas matérias que, vamos dizer assim, não são as notáveis, né, a de destaques na academia. Vou dizer a vocês que essa é a maior e mais importante, né, temática que poderemos trazer para dentro da nossa comissão. A Comissão de Direito Previdenciário Complementar, ela é o presente, ela não é nem o futuro. Ele é o tema mais palpitante e talvez o que nós mais tenhamos que discutir neste momento. E dentro da gestão, com a sensibilidade do doutor Ricardo Toledo, da doutora Raquel, do doutor Aislan, e especialmente do presidente Caio, que tem uma visão ampla de mundo e da advocacia, trazendo o protagonismo para dentro da OAB, nós sabemos que vocês todos os membros, a presidente e o vice, porque é só uma questão de denominação, né, que nós já sabemos disso, para a condução dos trabalhos, vocês todos, por amor à advocacia, estão aqui, cumprindo uma missão e com a esperança de transformar e de trazer algo melhor para a nossa instituição. Então, agradeço muito a todos essa dedicação, esse comprometimento. Agradeço muito a vocês estudarem o tema, doutora, porque nós sabemos, eu defendi uma tese no mestrado também sobre previdência, porque fui procuradora do INSS durante 20 anos, lá na minha cidade, 680 quilômetros da capital, quase MS, e sei da importância do tema para todos, para toda a sociedade. Discutir o tema, trazer o tema, significa trazer proteção social, significa olhar com sensibilidade para os temas que nos são caros, à advocacia e aos seres humanos que estão nesse momento tão difícil e tão conturbado que a nossa sociedade está vivendo. Agradeço a todos, agradeço o compromisso, agradeço o nosso eterno professor, né, os nossos eternos professores, agradeço a vocês e me coloco à disposição para qualquer situação. O 8º andar é seu andar. Nós somos aqui uma grande família em prol da advocacia. Ajude-nos. Não tem sentido se não fizermos isso juntos. A administração e a gestão participativa depende de todos vocês. Então, a qualidade está em vocês, não em nós. Muito obrigada. Uma boa noite a todos, um bom retorno para casa. Que Deus abençoe e traga sempre muito amor no coração de todos vocês. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com essas palavras, encerramos esta solenidade de posse. Convidamos a todos os integrantes para a foto oficial à frente desta mesa. Só um minutinho. Vamos fazer a posse dos membros, doutora Ana Paula, por favor? Vamos fazer a leitura? Peço que cada um venha
já retirar à frente o seu certificado e já fique para que possamos tirar a foto. Pode ser? Ao meu querido sócio, Franco Mauro Russo Brugione. A minha querida amiga Aparecida Ribeiro Garcia Pagliarini. A outra amiga, Célia Ruiz Piovesan. Elaine Cristina Turati, que se junta a nós agora nesta missão e que desde já é bem recepcionada no nosso grupo. A minha sócia e amiga de muitos anos, Evelyn Araújo Matos. Ao meu antigo, velho e bom amigo Marcelino Alves de Alcântara. Todos tão jovens. É para compensar. Como a presidente não está muito jovem, você renova, entendeu? Ao querido Danilo Ribeiro Miranda Martins, amigo também de muito tempo. Ao doutor Augusto Etcheberrer Tavares de Tavares. Tanto trabalho há tanto tempo, doutor Augusto. Mas pode ser Etcheberrer. Pode ser. A querida Helenice Raz de Oliveira Pedrosa. Aos anos que eu conheço a Suzani Andrade Ferraro, não vou dizer quantos, porque isso não cai bem na LGPD. Muitos anos. Ao doutor Carlos Renato Lonel Alva Santos, que insiste em me chamar de professora para eu ficar bem jovem. É o mestre com carinho, né, doutor? A Anália Cristina Ferreira Brum, acredito que a nossa mais jovem integrante, contaremos com ela para a perpetuação do estudo da matéria. Bom, e os nossos amigos que não vieram, mas que participarão ativamente do trabalho, a Cristiane de Castro Fonseca da Cunha, a Roberta Soares da Silva e o Jorge Pires Fayan Fayad, que eu encaminharei os certificados e que trabalharão muito pela Previdência Complementar, disso eu tenho certeza. Vamos fazer a foto? Obrigada a todos. Nós estamos sentados? Nós estamos. Sentados, por favor.